RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, pessoal! Mais um dia lindo aqui no Virou Moda. Agora tá caindo uma chuvinha gostosa lá fora, mas aqui dentro sempre, né? Uma maravilha. E hoje a gente vai falar de um tema super importante. Esse ano a gente teve eleições mais uma vez, estamos acabando o ano e é hora de botar na balança o que ficou com relação à mulher, o papel da mulher na política e a sua representatividade agora nesse novo cenário. Então hoje a gente está aqui com a vereadora Mônica Leal, que assume a presidência da Câmara aqui de Porto Alegre a partir de janeiro de 2019. E também com a estudante Tiane Ávila, que acabou de apresentar um trabalho de conclusão falando dessa questão do âmbito da política e da perspectiva de gênero. Então vamos ter muito assunto para debater, o papel da mídia, inclusive, nessa questão toda que envolve a posição da mulher e a representatividade dela em vários aspectos. Vai ser bem bacana, temos muito que pensar sobre isso, então vai acessando o Facebook, que a gente quer muitos comentários, muitas opiniões e sim, muitas perguntas também, porque vocês sabem, né, que eu fico morrendo de saudade. Então bora começar esse programa. E claro, vamos ter também o Klaus e Vanessa, a dupla Klaus e Vanessa na banheira, que é para deixar um pouquinho mais leve, com música, porque esse papo a gente realmente para pensar, gurias. Muito obrigada pela presença aqui. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, vamos conversar juntas sobre isso, né, ao invés de cada uma falar num bloco, porque com certeza a gente tem muitas questões práticas, né, vereadora, para trazer da tua história política e como tu vê talvez uma evolução, ou não, com as cotas, com o auxílio financeiro. E a Tiane com uma visão também bem nova, né? Bem atual de como tu tá vendo o movimento a partir de agora. Então, mudamos alguma coisa? Já houve uma diferença nos últimos anos? Já conseguimos perceber isso? Já houve mudança. Primeiro, olá, boa tarde, um prazer estar aqui nesse programa que é tão comentado, a mulherada toda, e eu acho que até os homens curtem muito, né? Eles curtem, eles vêm, se manifestam. Muito bom, é um prazer, bem descontraído, eu que saí de uma sessão plenária, que eu estava presidindo, votando projetos do Executivo polêmicos, eu digo sempre que embates e debates, então fico muito feliz de estar aqui pela oportunidade e poder compartilhar dessa, eu diria que é uma causa, porque não é uma caminhada fácil, é uma caminhada difícil em todos os aspectos, porque nós temos as mulheres avançando em todas as áreas, no judiciário, na medicina, no comércio, enfim, todas as áreas as mulheres ocupam, eu acho que parelho, praticamente, com os homens o comando. Só que na política não é assim. Na política ainda é muito acanhada a presença feminina. E o exemplo mais claro é só a gente pegar a composição da Assembleia Legislativa, do Congresso, enfim, de todas as câmaras municipais, que nós vamos ver ali poucas mulheres comparado ao número de homens que tem. Na Câmara Municipal da capital do Rio Grande do Sul, nós somos 4 mulheres, 36 vereadores. É um absurdo, né? É um absurdo. Mas esses percentuais, eles meio que se mantêm em todos, porque agora, na Câmara Federal, aumentou para 71 o número, então isso equivalia a uns 15%. Teve um aumento em relação às últimas eleições. O Senado continuou a mesma proporção em relação a 2010, que teve alteração, né, total dos 8 anos. E aqui na Câmara Estadual, 16% também. Então, é um número muito insignificante. É acanhada. Eu costumo dizer, a presença feminina na política é acanhada. Tá? Eu daria uma série de razões. Né? Vou falar na minha aldeia aqui, eu já fui secretária de Estado da Cultura, já fui candidata ao Senado, então eu tenho experiências tanto em Porto Alegre como no Rio Grande do Sul, e uma campanha que é rodar o Estado
em que pese foram poucos meses, 3 meses, mas eu penso que, ao mesmo tempo, mudou o olhar masculino para a mulher dentro dos partidos. Tá? Essa questão assim de que, antigamente, eu até ouvi uma vez uma frase muito interessante, vou contar como exemplo aqui para vocês. Eu era vereadora, estou no 3º mandato. 2 mandatos eu tive como suplente e esse eu sou titular. Estava eu lá no meu 1º mandato como suplente, feliz da vida, porque a mulher tem essa característica, né? Ela trabalha, ela precisa ser feliz no trabalho para aquilo resultar num bom trabalho. E lá pelas tantas eu recebo, não um convite, uma convocação para ser candidata ao Senado. E eu lembro, isso veio do meu partido, na época o presidente era o ex-prefeito de Gramado, Pedro Bertolucci, e eu me lembro que eu disse uma frase assim, foi espontâneo aquilo, eu disse, mas eu não sei se eu quero, porque eu sou tão feliz como vereadora. Ele olhou para mim e disse, como? Isso é um absurdo. Vereador é soldado raso de partido, tem que aceitar a convocação. E aí eu entendi aquele meu papel. É claro, eu estou num partido, eles precisavam de uma mulher, só que, por outro lado, eu deixei claro, eu serei a candidata que vocês precisam, mas não para ocupar, fazer figuração. Eu vou entrar como candidata para ganhar. Todo mundo achou aquilo muito esquisito, porque imagina, eu estava concorrendo contra o Pedro Simon, contra o presidente da OAB, contra pessoas conhecidas, e o soldado raso ali de partido, a vereadora, ousar dizer uma coisa dessa. Mas aquilo era realmente, eu sentia, e eu queria deixar claro que a minha campanha era para valer. Em 3 meses eu percorri o estado do Rio Grande do Sul, que eu não conhecia todo, e e também não deixei fazer a minha fala, eu fiz a minha fala. Eu percebi que aquele era um momento que nós ainda vivemos, né, mas é muito triste isso, até constatar, pouca coisa mudou, que as mulheres, elas não se conformavam com a violência. Cada vez mais aquilo nos preocupava, porque a mulher que gera vida, ela não consegue perder essa mesma vida para o crime e para a violência. Então, eu levei isso através da minha fala nos programas eleitorais. E qual foi a surpresa de todos? Que eu fiz mais voto que o próprio candidato ao governo do Estado. Ou seja, em 3 meses eu fiz quase 1 milhão de votos. Tá? Então, essa característica que a gente tem das mulheres se atirarem, eu tenho pelo menos um tiro de cabeça, de corpo, de alma, né? Isso surpreende um pouco. E assusta também. Assusta, né? Quando a gente se coloca em um lugar ali de fala isso mudou, porque começaram a nos olhar diferente. Nós não queremos mais ocupar vagas. Nós não queremos ser, nem de longe pensar em candidatura laranja, né? Como muitos falam. Nós queremos concorrer para ganhar, para mostrar que nós podemos trabalhar na política, assim como as mulheres fazem tantos trabalhos de área social. A gente vê isso. A área social, ela é repleta de mulheres. Então, a mulher que tem esse sentimento preocupado com o outro, né, do cuidado, ela tem uma sensibilidade muito grande para trabalhar na vida pública. Pois é, mas aí entra uma série de questões, e uma delas que me enlouquece um pouco, assim, eu fico pensando muito sobre isso. Por que mais mulheres não se interessam em entrar na política? O que veio antes, né? O ovo ou a galinha? Será que é falta de estímulo para que entrem? Ou será que existe uma falta de identificação das mulheres atualmente com o cenário político, com os cargos políticos e com o trabalho que é desenvolvido lá? Não, isso é para refletir, não estou esperando a resposta certa. Porque, claro, temos mulheres que vão lá, fazem, acontecem e vão galgando esses cargos políticos, mas será que isso se reflete na base, né? E de que forma a gente vê isso, de repente, nas escolas, nas universidades? De forma prática, eu te dou uma resposta. Para que as mulheres se interessem, elas se candidatem, é necessário uma união de forças, de apoio. Vamos começar pela família, tá? Uma mulher que tem uma vida familiar, que tem marido, que tem filhos, ou que tem netos, enfim, que tem uma mãe, ela precisa abrir mão de muitos momentos. Serão muitas as ausências, porque a política, ela não tem um relógio ponto. Tu começou tal hora, tu vai terminar. Eu só sei a hora que eu saio de casa.
eu nunca sei a hora que eu volto para casa. Isso requer um companheiro muito parceiro, muito compreensivo, filhos que entendam, né, que tu não pode se sentir culpada, tá? Por outro lado, tu precisa ter um apoio partidário. E este apoio partidário, ele é muito complicado. Porque imaginem vocês uma mulher sair pelo interior do Rio Grande do Sul fazendo campanha. Pega o carro e vai dirigir nas estradas, né? Vai entrar em cidadezinhas... Essas estradas maravilhosas. Maravilhosas, né? Então, tudo isso requer um apoio, né? Uma logística... E para te conseguir, não é uma coisa fácil. Então, eu sempre digo, a minha foi uma longa e dura caminhada, porque eu venho de uma família grande, né? Sou filha orgulhosa de um militar, né? E na época em que eu me formei em jornalismo, sou pós-graduada em ciência política, na época em que o meu pai era deputado, quando ele se candidatou para uma campanha, ele perdeu a campanha para deputado. Eu não trabalhava com ele. Mas aí eu vi que ele tinha ficado meio assim, mal, a vida dele era política. E eu conversei com ele e disse, olha, tem uma campanha para vereador, por que tu não te candidata? E ele estava meio desanimado, e eu resolvi animar e fiz a campanha dele. Eu e 2 pessoas. E ele foi um dos mais votados. Ali eu peguei gosto, eu comecei a me envolver, porque a política ela tem uma característica muito interessante para a Aline, que gosta muito de pessoas, é quase que nem isso, tu compartilha, tu recebe, né, informação, não é um trabalho de tu ficar atrás de uma máquina, tu vive muito a vida da cidade, dos porto-alegrenses ou dos gaúchos, do estado, enfim. E ali eu comecei a me interessar, mas não era meu plano ficar na política. Eu ia para a área do rádio, eu fazia faculdade, ia para a área do rádio, e que sempre gostei muito, na comunicação. Só que ele, por ser um coronel, como ele se elegeu, eu pensei, como é que eu vou deixar ele montar um gabinete do estilo dele, né? Eu tenho que montar esse gabinete. Aí eu montei um gabinete só com mulheres. E ficou até conhecido, o gabinete das 7 mulheres do Coronel Leal. E eu comecei a me envolver com aquilo, atender as pessoas. Quando eu vi, eu estava até a cabeça, enfim, deixei, sempre ia sair, não saía. Comecei no primeiro dos cargos, terminei no último dos cargos, chefiando o gabinete, sendo assistente de imprensa, assistente do partido de imprensa, vice-presidente do partido em Porto Alegre, enfim. Quando eu vi, ele tinha me preparado para a política, né? E como era um homem muito sério, muito honesto, aquilo despertou em mim um desejo de seguir, de fazer um trabalho legal, assim, comprometimento, rigor com dinheiro público, a política tem que se atender às necessidades da população, enfim. Mas eu tive esse apoio. E em casa, né? O meu marido é advogado, ele não é político. Ele não tem nada a ver com a política. É uma realidade totalmente diferente. A pessoa tem que entender que é um mundo à parte e que vicia. Vicia. E que vicia. Por exemplo, eu vou citar aqui, advogado já está em férias, pelo que eu sei. Sim, o recesso do Judiciário. O Tribunal de Justiça já está em férias. Beijo para os advogados que estão de recesso já e podem, inclusive, nos assistir. Eu não estou em férias. Tá? Então, por exemplo, as nossas férias estavam marcadas para acontecer num dia, houve sessão extraordinária, convocada, desmonta na mesma hora. Então, essa é a minha vida. Tá? Ou ontem que eu tinha uma janta e com ele nós tínhamos um compromisso, eu parei tudo porque eu tinha que atender um problemão na cidade, com pessoas sem luz, enfim. E tu não consegue, eu não consigo ficar com esse problema e jantar como se nada tivesse acontecido. E aí, vereadora, a gente entra na questão também de assim, qual é o papel da mulher esperado da mulher na sociedade? Porque a princípio você diz, não, então a mulher tem que abrir um pouquinho mão das suas coisas para ir na janta com o marido. Nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco, a gente já volta. Já de volta, estamos aqui batendo um papo e batendo cabeça para tentar entender por que as mulheres não representam um número mais expressivo na política ainda, né? Tem uma série de questões que a gente está levantando, a gente quer contar também com a colaboração de vocês, se tiverem informações relevantes para nos mandar.
E agora vamos conversar com a Relações Públicas Tiane, que pesquisou por anos essa questão na verdade, o teu foco da pesquisa, o teu objeto da pesquisa foi a mídia, a imagem da Dilma na mídia. Isso, certo? exatamente. Ascensão e queda, digamos assim. Exato. É que, na verdade, eu utilizei um parâmetro de gênero, né, para analisar o modo como os discursos da mídia, né, de algumas revistas hegemônicas foram construídos, tendo em vista, de fato, essa importância, né, que os elementos de gênero têm na hora da gente acionar as qualidades que são atribuídas às mulheres. Né? Então, eu fiz um recorte de tempo ali do impeachment, que foi de abril a maio de 2016, a abertura do processo na Câmara e depois a abertura do inquérito no Senado. E avaliei um pouquinho com 11 capas, assim, de que modo os elementos foram acionados e de que maneira se confunde muito essa expectativa frente à mulher e à governante. Né? Esse tensionamento de argumentos que se faz para desqualificar uma mulher quando está ocupando um cargo público, né? Que culturalmente é um lugar que se espera que um homem ocupe. Né? É interessante até porque, assim, do outro lado, eu comentei contigo, no final, a gente já percebe um uso da imagem dela muito realmente como uma pessoa histérica, maluca, Sim. perdendo as estribeiras. Exato. Né? E, como mulher, independente do partido, das ideologias políticas, a gente fica pensando assim, até que ponto esse tipo de imagem não nos rotula cada vez mais como desequilibrada, histérica. Afirma um argumento Exatamente. que já é Então, naturalizado. no fim das contas, isso ficou constatado, assim, Sim, com base na sim. tua pesquisa? Com certeza. Como eu te falei antes, eu dividi a Dilma em três, né? A Dilma mulher, a Dilma governante e a Dilma em relação ao PT. Eu fiquei né? imaginando a Dilma Eu dividida em também. três. Eu também. Eu recortei. imaginei. Então, nós três aqui pensamos nela em três partes. Cada uma representa uma Dilma. Mas foi isso, assim. Então, em quase todas as capas que eu analisei, eu tive essa percepção, né, desse tipo de argumento referenciado a ela. E no meu arcabouço teórico, que eu utilizei para dar base à minha pesquisa, como tu havia falado antes sobre o desinteresse da mulher. Né? A meu ver, numa perspectiva macro, vendo o cenário, né, que a gente vive, todo o histórico que a gente tem, recuperando elementos que reafirmam esse tipo de noção que a gente tem sobre o lugar da mulher, eu atribuo esse desinteresse muito mais, de fato, a uma reprodução discursiva, uma regularidade discursiva que a gente tem como elementos que reafirmam a mídia, né, esses instrumentos, esses veículos de comunicação que trabalham, né, a favor desse tipo de discurso, né, da manutenção dele. Então, na verdade, para mim, não é um desinteresse genuíno. Né? Eu acho que a mulher não tem preparo, estrutura emocional para aguentar esse, digamos assim, essa bateria que vem contra ela? A gente cresce aprendendo que não, né? Mas, na verdade, isso para mim é cultural. Porque cultural. A gente, desde que a gente nasce, a gente aprende como deve se comportar, os lugares que a gente deve ocupar, né? O modo como a gente deve ocupá-los, não só estando ali, mas de que maneira a gente pode se mostrar, representar estando ali, né? Quando a gente ouve que uma mulher vai ocupar algum cargo importante e tal, quais são as primeiras relações que são feitas com ela? Primeiro, sobre a aparência dela, né? Depois, mas ela é casada, será? Tipo, e se a gente trouxer isso à realidade de um homem, em que momento? Ou então, será que ela não é amiga da governante? Mas foi escolha pessoal? Mas alguém está ali por trás, ela conhece algum cara ali dentro que tem isso, importância, né? tem influência aqui, por isso que ela está nesse lugar. Nunca é por mérito próprio, nunca é porque a gente é capaz de estar ali, né? E qualificadas o suficiente. Tem essa Casadas, cultura, assim, divorciadas, com filho, sem filho, independente da orientação Se sexual. não importa para homem, por que importa para mulher? Por que importa para mulher, vocês entendem? É esse tipo de acionamento. Eu vou te dar um do pequeno perfil do exemplo. Quando uma mulher... Isso eu vi acontecer quando eu participei do governo Ieda Cruz, que eu era secretária de Estado da Cultura. Digamos que uma mulher se atrasa numa reunião, né? Ela provavelmente está fazendo a unha. Demora para se arrumar. Se um homem se atrasa, estava preso no trânsito. Sim, uma reunião importante, um compromisso, claro, né? Alguma coisa Estava preso no trabalho. que justifique. Exato. E sabe que esse tópico foi... Eu estive recentemente num encontro da Federação, a gente apresentou aqui no programa, em que se tratou disso. E um dos aspectos levantados foi, será que as mulheres estão prontas para lidar com tantos julgamentos? Será que as mulheres não ficam mais suscetíveis aos julgamentos externos do que os homens? E outra, será que as mulheres têm tanta agressividade, elas conseguem manter aquela agressividade para se impor perante esses argumentos? Então, e foram questões que ficaram, claro, sem respostas, era para a gente foram pensar. Colocadas. Mas que é cultural.
realmente é cultural. Agora, será que somos assim? Ou Talvez será a que criação, fomos como ela criados colocou assim? aqui. E não é uma criação que é só de casa, entende? É muito mais complexo e profundo, é culturalmente. Né? Nós realmente crescemos dentro de uma ideia, tendo que reproduzir essa ideia. E a questão de preparo também é uma coisa ensinada. A gente aprende a ser dócil, a ser agradável, a ser gentil. A ser adequada. A ser adequada, a ser polida, né? A cuidar com as palavras, cuidar da forma como vai se colocar para não ser mal interpretada. Coisas que não são exigidas ao homem. E tem a ver, assim, isso que ela falou, é muito interessante, porque eu tenho, claro, várias amigas e, às vezes, eu escuto, eu jamais conseguiria ser política, atuar na política como tu faz, porque eu não sei esses enfrentamentos, essas brigas, as pessoas têm a política, o debate, e até agora, nessas últimas eleições, foi o que mais se via, era um discurso com ódio, quem não estava agredindo ou odiando, parece que não podia fazer campanha ou não ia se eleger. Né? Então, as pessoas têm esse receio, sim, quando, na verdade, é como eu digo, o fato de eu ser política, mulher na política, não significa que eu vou deixar de ser mulher, que eu vou deixar de ser feminina, entendeu? Essas questões que nós temos e que nós não vamos perder por educação, na cultura, se tiver que chorar, vai chorar, se tiver que sentir... Ninguém pode abrir mão. Tá? E não deve. Não deve. Tá? Então, essa é uma questão muito importante. As pessoas, elas realmente não se interessam porque acreditam que para ser político precisa ter quase que uma força sobrenatural. E não é assim. Mas a gente sofre uma agressão que, para mim, ela vem das duas vias. Assim, a partir do momento em que existe uma expectativa que a mulher seja dócil e tenha esse comportamento, né, que a gente já sabe como é, a partir do momento em que alguém assume um posto na política e assume, como a Dilma, por exemplo, né, um grande exemplo, porque ela tá na minha pesquisa, assim, é recente, né, eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade. E realmente, ela foi a primeira a ocupar esse cargo, então, mais alto cargo político, exatamente. Então, a gente vê em diversas edições, gente, teve uma capa que foi muito, acho que não pode falar, não pode fazer menção, né, mas uma das capas analisadas, que ela é acusada de histeria, de instabilidade emocional, de estar quebrando móveis no Planalto, sabe? Aí depois tu vai ver, jornalisticamente, né, tu também é a manchete, né? Faz a manchete, não, mas chama... aí a gente vai um pouquinho mais crítico, né, nós que estudamos isso, tá, mas qual é a fonte que diz que ela quebrou os móveis do Planalto? A primeira pergunta que a gente faz, qual é a fonte? Qual é a fonte? Mas quem foi que disse isso? Para vocês verem o nível de irresponsabilidade ainda da mais prática em tempos jornalística. de fake news, né? Aí tu abre ali a revista para dar uma olhadinha, pessoas do Planalto falaram. Mas quem que são? credibilidade que tem, sabe, uma notícia dessas, para vocês verem o viés completamente tensionado à perspectiva de gênero, só para desqualificar, sabe, sem nenhuma outra argumentação crível, assim, que dê base. E até para, inclusive, fazer um contraponto, não só falando da Dilma, mas a própria Janaína Pascoal, que se envolveu que foi uma das protagonistas também desse processo de impeachment, o que rolou de meme, de comentários sobre o comportamento dela, histérico, enfim. E tu fica pensando, se fosse um homem, será que ele não ia se destacar de uma outra forma? Então, é de se pensar, assim, sobre essa coisa da mulher desequilibrada. Agora, aí nós vamos para uma outra área, que existe o machismo na área da política, é claro que existe. E nós não podemos fugir disso. Sim. Por exemplo, uma mulher, quando tem opinião na política, normalmente, eu já vi isso acontecer. Ai, como ela é braba. Não é brava, ela tem opinião. Uma mulher quando tem opinião, ponto. Não necessariamente na política. Eu digo mais na minha, todos os na segmentos minha área que eu vejo. Tanto que mas tem bem aquele movimento agora que é incentivando os homens a não atropelarem as mulheres enquanto estão falando. E isso não é na política nem nada. Em qualquer espaço corporativo, no âmbito doméstico, porque muitas vezes a mulher começa a falar e o homem vem e atropela e conclui e fica a mulher lá, tipo, cri, cri, cri. Não é verdade, isso é cultural, é um trabalho, olha, eu digo que é uma longa e dura caminhada, até que a gente possa sentar e dizer, não, vencemos, conseguimos, né? Daí de igual para igual, basta ver os salários. Existe diferença entre o salário de uma mulher, não na política, não estou dizendo isso, mas tem áreas que tem diferença do salário de uma mulher e de um homem. Na verdade, tem que realmente conseguir a aplicação. A gente até já tem uma base legal que
que prevê essa igualdade toda, mas na prática isso tem que se converter em números. Mas isso é algo que eu falo bastante também, que eu estudo bastante, né? Porque às vezes nós adotamos algumas soluções que na verdade servem como medidas paliativas, como esse número, né, de cargos que são reservados às mulheres na política. A cota. De nada adianta. Não, mas é importante para ter. Eu concordo, mas eu te digo assim que eu gostaria que não tivesse, sim, né? Porque tu necessitar é o mundo real para o mundo ideal. Mas se não tivesse, será que hoje a gente conseguiria estar pelo menos com o número que a gente tem? Provavelmente não. Acho que não. Então, assim, mas o ponto a que eu ia chegar, na verdade, eu trouxe isso só para dar o contexto, só que não adianta ter em número e a gente não tem qualidade, não colocar. A Pinto fala muito sobre isso, a autora com a qual eu trabalho. Sobre a gente ter, de fato, relevância em termos argumentativos das pautas de gênero mesmo, daquilo que é sensível à mulher. Né? E não apenas tê-la ali, mas dar expressão a ela, porque não adianta ter um lugar ocupado por uma mulher para cumprir número e ela não ser ouvida, né? E não ter, de fato, as suas pautas consideradas e fazer alguma diferença na perspectiva. Sim, que era o que a vereadora estava falando antes. Então, não, querem, eu vou, mas eu vou chegar chegando. É aquela coisa, a gente tem que se impor. Querem que eu seja secretária? Quero carta branca. Querem que eu seja candidata? A fala vai ser minha. Exato. Entendeu? Isto é muito importante. Claro. Nós precisamos que a senhora seja candidata, digamos, a deputada estadual. Eu não vou para cumprir cota. São essas coisas. Eu penso que as mulheres não podem aceitar jamais o terceiro, o quarto espaço. Não, elas têm que se impor. Eu não preencho cota, eu entro para ganhar, eu trabalho, eu tenho competência. É por aí a mudança. Não é fácil, mas é por aí. Mas até que a gente chegue ali, nós precisamos que essa cultura seja minimamente mudada, né? Para que a gente consiga ter esses espaços, nem que seja um primeiro momento forçado. Eu te digo, a gente está aqui, a gente tem que, pelo menos aqui... tem que garantir o mínimo. Tem que garantir, sabe? Para depois muito, quando eu falo com as pessoas, assim, até uma vez eu fiz uma palestra sobre essa questão da mulher na política para um grupo de jovens, mulheres de negócio até era. Eu me lembro que um dos primeiros exemplos que eu dei foi na minha casa. A primeira barreira que eu tive que cumprir foi dentro da minha casa. Porque ninguém esperava, muito menos o meu marido, os meus filhos, que eu fosse seguir para a vida política. Tu imagina, eu tenho 20 anos, eu caminho, faço a caminhada. Faz esse cálculo há 20 anos atrás, quando eu comecei. Sim, outra realidade. Entendeu? Né? Então, eu me lembro que as pessoas ficavam assim, muito surpresas que era eu a seguir a carreira política e não os meus irmãos, há 20 anos atrás. E o meu marido era uma pessoa que ele achava aquilo, sabe, o tipo da escolha. Até tem uma muito engraçada. Eu sou casada com um judeu. E na época, eu tenho 42 anos de casamento, né? Na época que nós nos casamos, não era comum um judeu casar com uma católica. E o meu marido conta que a mãe dele costumava dizer assim, meu filho, quando tu conhecer uma moça, tu pergunta se ela é judia ou católica. Se for católica, é problema, tu te afasta. Né? E ele seguiu firme nas suas convicções. Ele seguiu firme. Então. Porém, hoje ele brinca comigo e diz assim, na próxima vida, quando eu vier, eu vou pensar assim, vou perguntar se é política. Se for política, eu vou correr. Porque, claro, a vida das pessoas envolvidas com a política é um tumulto. Ainda mais numa eleição, uma campanha, tu desaparece. Então, tu tem que estar predisposta. Aliás, que é exatamente o mesmo ponto que chegamos no último fechamento de bloco. O que será que esperam da mulher? Será que é ela que tem que abrir mão das coisas, né? Ou não? Aliás, Mônica, o teu eleitorado aqui todo se manifestando nas redes, mandando, Mônica me representa, mandando beijos, enfim. Bom. Deixa eu só dizer para essas pessoas que isso é um combustível para prosseguir, viu? Para ir em frente dessa caminhada que por vezes não é nada fácil. É por isso que ela não para. A gente vai para o intervalo e já volta, não sai daí. E hoje é dia da banheira com Ali Clemto e vocês não imaginam quem levamos lá para dentro. Sim, Klaus e Vanessa, os dois juntos ao mesmo tempo, tudo junto lá dentro, foi uma bagunça deliciosa. Confere.
diretamente dos States para a banheira. Caímos na banheira. A Klaus e Vanessa. Oi. Claro que a Vanessa já está agarrada no Sinoval, o pato que agora tem nome, depois de uma eleição popular. Né? E é engraçado porque as pessoas sentam que elas se apegam no pato. Pois é, mas é que ele é Chega muito aqui fofo. e pega ele. Você é lindo. Tu acha que ele tem alguma semelhança assim com o Klaus, que tu se afeiçoou tão rapidamente? Ou não. Não, por isso que eu gostei. Olha aí, ó, crise na Uma relação, diferente, crise uma na coisa relação. diferente, uma coisa Tá saindo água aqui, diferente. vamos olhar ela? Olha, não sei, mas não tentaram isso ainda. Mas, gente, assim, sacanagens à parte. Então, estão aqui no Brasil para uma temporada de nem 2 meses vai dar, né? É, dá menos de 2 meses. 50 dias. Vai passar muito rápido. E o pessoal, o povo não tá com saudade de vocês, porque olha, vocês vieram, já estão então há 19 anos juntos, e aí cantando juntos, também 19 anos, uma coisa Foi que tudo junto. não consegue desconectar, não, né? é uma coisa só, o Beijo. tempo de namoro, de relação pessoal profissional. Foi amor à primeira vista. Dá pra gente se Te amo. levar ao pé da letra mesmo, foi que 1 mês cantando, depois já namoro. 2 meses que ele ficou se fazendo pra mim, pra caramba. É. Vamos contar a verdade. Como é que pro foi pessoal. isso, então? Vamos falar sobre Contar a assuntos verdade pro íntimos. pessoal. Como é que foi? Então o Klaus ficou se fazendo. Muito. Mas tu imagina assim, ó, tipo 20 anos atrás. Sim. A gente tinha 25 anos. A gente tinha 20 anos. E qual a probabilidade de um casal com 20 anos ficar 20 anos juntos? São raros, assim, quando a gente encontra. Acontece. né? Acontece. Mas a gente não- Por isso que eu digo que foi amor à primeira vista. A gente tinha um encontro, um destino pra viver, né? A gente Sim. tinha um capítulo aí de uma história de Pra vida cumprir. pra cumprir. Não, e é muito louco isso, porque aí vocês realmente se tornaram um dos casais mais queridos, eu acho, do Rio Grande do Sul. Assim, as pessoas falam, Klaus e Vanessa é um casal do meio artístico, enfim, que todo mundo conhece, todo mundo A frase que eu adora. gosto é Sandy Júnior está para o Brasil, assim como Klaus Vanessa está para o Sul. Olha aí, ó, pô, não tá mal a Vai, que coisa, honra, né? né? Tá então, super bem. a Angélica e E o Hulk? o Hulk está para o Brasil. É uma moda, mas é verdade, vocês realmente mas eu têm acho esse legal impacto. ter a gente conseguir ter essa simpatia numa fatia legal, assim, desde criança, os casais que se identificam, que contrata a gente às vezes para casamento, porque a nossa música fez a relação, essas coisas são muito legais. Sim, eu me lembro de vocês tocando ainda no Café do Lago, né? Sim. Tocaram muito no Café Uns do Lago. 8 Acho que uns anos. 8 anos direto lá. O Café do Lago Já que faz fechou, uns 15 né? anos que ele chegou. Só Só 8 isso. anos. Agora, como é que foi? Porque aí, bom, vocês começaram tocando juntos e tal, mas o que bombou mesmo foi a música da Malhação, né? Foi. E Foi. aí? A música da Malhação a gente diz que é um divisor de águas da nossa carreira, porque até então a gente era aqueles músicos que tocavam no Café do Lago. Regional e tal, né? E aí a gente pegou, investiu no primeiro disco, né, muito jovens ainda. Procuramos um ótimo produtor, um ótimo diretor, um ótimo estúdio e investiu na nossa carreira. Aí veio A Medo de Amar, né? Isso aí. E O primeiro dentre disco. outras, Que era Se um Você disco For independente Embora. que a gente fez com o dinheiro dos cachês dos bares ali. Era pra ser uma coisa vendida nos bares, só bem interna. E naquela época não tinha esse investimento dos músicos. Os músicos não investiam na carreira, né? E pra gente foi muito bom, porque a gente conseguiu pegar ainda o final daquela coisa orgânica, não tinha internet ainda. Sim, Não era tudo no tinha. boca a boca. Era tudo boca a boca, trabalho tocava na rádio, estourava. Disco físico e tal. É, vendido. tocava na rádio, estourava. Daí a gente se dá conta que é velho, né? É, CD que já não Ai, tem mas mais. mas é ótimo, sabe? Porque a gente pegou uma fase muito legal. Mas e tu já sabia que queria ser cantora desde o começo? Ou Eu veio acho isso que daí com o sim. tempo? Eu acho que sim. Eu sempre gostei. Diferente assim da Olivia, eu sempre gostei de cantar. E Outros tempos, né? Que a gente nunca sabia. achei que eu fosse ser cantora, né? A vida me levou pra isso. E as coisas aconteceram pra gente muito naturalmente. A gente não forçou, assim, a música. Tanto que me lembro que na época que a gente começou, os pais ficavam apavorados, né? Sim, aquela coisa, vai Assim, ser artista, vai viver não. de quê? E a Exato. faculdade? Vamos fazer uma faculdade, pelo amor de Deus. Não, vocês não podem parar de estudar, vocês têm que cantar e estudar. E a gente já com uma demanda de shows muito jovem e as coisas começando a acontecer pra gente. E foi uma escolha. Hoje a gente vê que é acertada, né? Porque deu certo. Deu muito A certo. gente quis muito. Tudo na vida tem que querer muito pra vingar, né? Mas eu sempre gostei dessa coisa de comunicar. Eu gosto de gente, eu tenho que estar perto das pessoas.
Dos Gosto. patos também. Dos patos também, das coisas que não tem vida também, eu gosto. E ela fica cantando dentro de casa, assim, como é que é? Daí tem que às Ela vezes gosta. atirar alguma coisa pra ver se para. Às vezes, Gosto de dançar. Esses dias a gente... De dançar também. A gente... Eu me assustei esses dias, porque daí eu vi que realmente a gente mas não ela tem tá mais falando de mim domínio. ou da Olivia? Não, tava falando da Vanessa Ah, agora, não, na Vanessa, verdade. desculpa. Homens, todos Mas iguais, poderia ser, na todos. verdade, Desculpa. também eu fiquei pensando, porque a Vanessa fica dançando dentro de casa. É, as duas, na verdade, ficam se bloqueando. E tem planos de mais um bebê? Temos. Sim. Temos sim. Oi? Oi? Pessoal, Oi? oi de casa. Temos sim. Agora vou dar uma Olha dele. aí, porque em geral o homem fica meio resistente, né? Ou é o contrário aqui? Não, a gente sempre planejou Fica, tudo muito junto e o Klaus, por ele, queria ter 5 filhos. Ah, Não sei como. que legal. Sim, Sim, que mulher, tu quer mas acordar ele quer. todas as noites pra cuidar daí, aquela coisa? Isso, correto. É. Como é que tá a agenda de vocês agora até o final do ano? Bem intensa. Pois é, aí vem, dá um conseguiu. corridão. A gente teve Exatamente. que fazer tipo uma seleção assim do que a gente ia fazer. Tipo, vir na banheira, Sim. né? E então a gente conseguiu preencher esses 50 dias, assim, bastante shows. Sim, daí volta. Aí aquela coisa, crava na memória que existem, aí dá pra ficar mais uma temporadinha Exato. fora. Exatamente. Que bacana. A ideia Então os é- planos a ideia é é ficar essa. indo e vindo Indo e mesmo. vindo, Não é. vamos sofrer de estar longe de vocês. Não, Deus o livre, eu que sofro. A gente é que sofre, a gente sofre muito. E a gente costuma falar que ir para Uruguaiana, às vezes, de ônibus pode demorar mais do que ir para Flórida. É verdade. E quantas vezes a gente foi pro Uruguaiano? Nossa, direto? muitas. Como é que tá a vidinha de vocês lá, assim, a rotina? É ótimo, é ótimo. Quem mora em Orlando costuma dizer que é a roça, né? Porque ao mesmo tempo que é primeiro no mundo, é legal, Estados Unidos, gira 70 milhões de turistas, né? Mas para quem mora no circuito onde se mora, é uma vidinha super Pacata, tranquila, tranquila. e a gente tava querendo isso, né? Estavam A gente precisando, deve ser uma Exato. doideira mesmo a vida de vocês. Coisa Devia boa, ser, né? de deixar a garagem aberta e a Olivia sair de bicicleta, voltar. Da gente assistir o pôr do sol na lagoa. Tem aquela rotininha, o que tem pra fazer hoje? Hoje vou ficar em casa, só vou fazer um super e Faz uma a única coisa que música. fez no dia. Só fui buscar um pão ali. Ah, coisa bem boa. Ajudou na inspiração, ajudou na criação, porque daí a gente tem mais tempo para estudar música também, né? Pra pensar sobre música. E tanto que a gente não parou lá, a gente colocou música na rádio pra tocar lá. A gente ganhou há 3 meses Ganhou atrás uma premiação. o prêmio de melhor banda de Orlando. Sério? Aham. Que A gente ganhou demais! Uma premiação que é bem importante, o prêmio Focus Brasil, que ele acontece em vários países do exterior. E ele é o maior prêmio que é feito para brasileiros que moram fora. Então a gente não esperava ganhar, porque a gente chegou muito pouco tempo lá, sabe? Começou um trabalho muito recente. E foi muito gratificante, sabe? Como se dissesse assim, ó, venham pra cá também que tem coisa pra fazer aqui. É um sinal, é um sinal. Olha aí, Klaus e Vanessa, do Rio Grande do Sul, para o mundo e diretamente para a banheira. Vamos dar uma palhinha aí pro pessoal? Então tá. Boa. Klaus, quem sabe tu sai então da banheira, Isso, né? pra Deixa poder também pegar a o Vanessa se espraiar, coitada, que ela tá tomando tá. banho. Se bem que também vocês Tinha juntinhos uma não tem acústica nenhum, ótima não é aqui nenhum nessa problema. banheira. Olha aqui pra cantar, hein? Pronto, Mara. olha aí, tá Vamos dada a cantar. dica. Vamos lá então, vamos lá. Eu não sei de onde vem essa lembrança tão louca desse cheiro do ar. Mas talvez esse ar que eu respiro era passageiro delirar. Posso ter bebido pouco só pra relaxar. É assim que eu quero te encontrar. Sou capaz de seguir esse rastro e sentir o quanto você está por perto. Teu cheiro tem o tom de hipnotizar. Num segundo eu imagino A sensação que um beijo pode nos causar. É o cheiro bom que vem no ar. Vem você, Vem você e rola aquele som pra gente dançar. Vem você. rola aquele som. Vem você.
eu vou dizer o que é mais legal ainda, além de vocês serem maravilhosos, é que vocês se olham e a gente sente a saída no ar. Obrigada, Cláudia e Vanessa. Muito obrigado, gente. Obrigada, Ali. Tô aqui babando. Sucesso pro teu programa. Sucesso Conta com a gente. Nós, com vocês, então, vai Tamo ser junto. mais. Tamo Adorei. Cláudia e Vanessa, vocês são demais, sou fã de vocês. E me perguntaram aqui por que eu não estava cantando junto, né? E eu disse, não queira ouvir a minha voz cantando, vocês vão se arrepender profundamente. Então eu só balanço o pezinho ali na câmera, né, que vocês viram. Quero mandar um beijo para Beloni, sempre presente, pediu pra gente mandar um alô para Santa Maria. E também um beijo para as netinhas da Mônica, a Martina, a Catarina e a Marcela que estão nos assistindo, que eu sei... Pedro. O Pedro também tá assistindo? Tá tudo na frente da televisão. É que ele é um sapecão, né? Então um beijo pro Pedro também. E a gente vai pro intervalo e já volta. E agora é hora do nosso Drops de Moda com uma baita dica para alegrar aqueles looks corporativos ou aquela roupa basiquinha que a gente tem no armário e quer dar um up. Maxi Colar. Não dá para não ter um no seu armário. Então, gostaram, né? Essa é fácil, até porque Maxi Colar é um acessório que a gente encontra bem baratinho em vários lugares, então dá pra dar aquela incrementada no visual bem rapidamente. Bom, gurias, então, estávamos aqui falando sobre isso, um assunto que acho que precisava de mais umas 4 horas pra gente desenvolver. Né? E temos um dado aqui interessante, a Mônica está assumindo no dia 3 de janeiro a presidência da Câmara de Vereadores de Porto Alegre e é apenas a 4ª presidente mulher em 245 anos. Eu nem fiz o percentual. Que coisa. Tá? Porque eu não queria me chocar, mas é muito impressionante. Em compensação, podemos também pensar que nos últimos anos houve um aumento significativo, porque é bem recente a presidência das demais mulheres, né? Não, assim, no caso, a Margarete Moraes já faz algum tempo, do PT, que foi presidente, a Sofia Cavedon também, e nós tivemos vereadoras, mulheres, né, presentes, mas já faz algum tempo, Aline, tu sabe que estava precisando de uma mulher. Mas o que, assim, nos últimos 10 anos isso que teve? Olha, quando é que foi a primeira presidência? Para te ter uma ideia, a Maria Celeste, quando presidente, o meu pai era vereador. Isso foi em 2002. Já faz um bom tempo. Sim. Né? Então, chega em boa hora o comando de uma mulher, porque nós não podemos deixar essa questão tanto tempo. Olha, 245 anos. Eu vou ser a 4ª mulher a presidir o Legislativo Municipal. É uma casa de poder independente. Nós temos aqui o Poder Executivo, que é o governo, né, o governo municipal, e a Casa Legislativa. Então, poderes completamente independentes. Eu vou comandar 35 vereadores, vou conduzir a casa que tem a área administrativa, a diretoria geral, legislativa, financeira, tudo isso fica sob a responsabilidade de um presidente. Tá? E o que eu acho muito engraçado é que as pessoas ainda dizem assim, e a primeira da direita, porque todas as mulheres que assumiram a presidência, foram vereadoras do PT. Que, aliás, também estávamos falando, a direita tem menos mulheres
políticas do que a esquerda, né? Verdade. Se a gente for olhar assim por cima, também tem essa característica. Então tem ainda muita barreira para quebrar. Eu fiquei fazendo as contas, que meu forte não é matemática, tá, gente? Mas eu acho que dá mais ou menos o equivalente a 1,5% de mulheres na presidência da Câmara, considerando o número de anos, 245, e o número de presidentes agora com a Mônica. Né? Se alguém tiver aqui me corrigir, fica à vontade de corrigir, mas eu acho que é esse percentual, que é absurdo. Né? Ainda mais que total. Nós comandando o mundo é sensacional. Não, né? e é tão interessante para ti que faz esse estudo, até ia te aconselhar a entrar numa área que ninguém nunca se atém, mas ela tem uma importância enorme na vida das mulheres na política e também em outras áreas, mas principalmente na política. Eu lembro que quando eu fazia campanha pelo interior do estado, e principalmente na chapa majoritária, o candidato ao governo, o Francisco Turra, a gente sobe em caminhão, leva chuva, poeira, sol, e aí ele virava para mim e dizia assim, agora nós vamos dar uma entrevista, uma coletiva, e eu destruída, né? Sol, chuva, os cabelos, e ele só fazia assim, claro, e estava pronto. Tá? Então também tem essa questão feminina que a mulher é capaz de deixar de almoçar para ir no cabeleireiro. Tu tem que fazer, às vezes tu tem que fazer essa opção. Ou tu faz uma unha, ou tu almoça. Mas por uma exigência que a gente tem, né? Claro, histórica, não, né, porque tu tem que te apresentar completamente. Senão vão olhar pra ti e vai dizer, coitadinha, como ela tá magra, tá cansada, né? De não novo, tá a bem. estética, Isso é cultural. É cultural. Né? Ninguém nunca vai pensar outra coisa. Então, para driblar essa agenda, porque eu vou para a Câmara, aí, de repente, hoje eu estou aqui agora, de noite, eu tenho uma representação de vice-presidente ou presidente, eu tenho uma dica para as mulheres na política e mulheres que correm. O meu carro é um closet. Eu tenho sempre 3 sapatos, 3 casaquinhos, 2 camisas, tu entendeu? Porque eu não volto para casa. Eu saio de manhã e volto. Ontem eu cheguei em casa 20 horas. Sim, não sabe onde vai parar e que tipo de compromisso. Se bobear, tem até uma chapinha dentro do carro. Eu tenho um esquema que eu mexo com a mulherada, que eu faço uma escova de campanha, que eu tiro o cabelo para frente, eu tiro para trás, e o vento parece que tu está pronto. Porque isso toma tempo mesmo. E tem falando em estética, tem uma questão até também da segurança. A mulher, o homem também, mas a mulher em geral, quando ela tá desorganizada, aquilo altera bastante a postura dela e a confiança. Então, eu imagino tu subir num palanque que tu tem que defender teus argumentos, pedir para votarem em ti, daqui a pouco tu tá te sentindo meio a natureza insegura. da mulher. Exatamente. Porque, né? Isso eu acho que é um ponto que a gente tem que trabalhar, assim. Eu acho muito importante esse espaço que vocês dão aqui para a gente refletir um pouco a nossa existência histórica, né? Trazer os pontos que nos compõem, o que é realmente natural, o que é cultural, né? O que a gente pode mudar, como é que a gente pode reconstruir, reconfigurar, né? as perspectivas que nos embasam, assim. Sim, quais são as imposições que nos põem, o que importa para nós manter e o que não importa também, né? Esse é o ponto para mim. O que tu queres, né? Na verdade, não pode ter imposição. O que é importante para mim pode não ser importante para ti, né? Isso tem que ser muito respeitado. Eu tenho colegas vereadoras que não dão a menor bola para essa questão do visual, tu entendeu? Estão ali de tênis, camiseta, e a gente, né, respeita. Né? E faz parte da identidade delas também, né? Aquilo está de acordo com o que elas acreditam. Isso não é algo que vai fazer com que o trabalho seja exatamente, de isso menor não qualidade. tem que impactar, né? Exatamente. Em que pese, eu sempre acho que nós temos que pensar no rito da coisa, tá? No caso, vou citar como exemplo aqui, uma desembargadora, eu creio que ela não vai para uma sessão de votação de alpargatas, calça de jeans e camiseta. Assim como um desembargador. Também não. Também não vai. Então é o rito da coisa. Essa questão não é gênero. Não é gênero. Um médico, uma médica não vão entrar de bermuda, aquelas, ou calça rasgada, fazer uma cirurgia, né? Então, tem coisas que aí não tem a ver com... Mas é para os dois, né? É para os dois, exatamente. Aí a mulher não tem que se encaixar onde o homem não precisa. Exato. O que, aliás, essa semana tá incrível, porque todo dia eu acabo com uma pauta nova, pensando, a gente pode, inclusive, falar de dress code, porque isso não é nada mais do que a questão da adequação realmente dos trajes profissionais, né? E dessa embalagem que a gente tem que vestir ou não,
mas é adequado, o que representa, o que é identidade. Então a coisa aí vai muito mais longe, mas eu não vou poder evoluir, gente, porque o programa, infelizmente, está acabando e teria muito papo mesmo. Eu conto com a participação de vocês, podem deixar suas observações, mulheres e homens, porque a gente realmente tem muita parede para quebrar. Temos que falar sobre a representatividade da mulher na política, temos que ingressar mais fortemente nessa área. E muito obrigada a vocês duas pelas opiniões, pela experiência trocada aqui. Tenho certeza que foi assim, que trouxe muitos elementos para a gente debater, né? Posso fazer um convite? Pode, deve. Adoramos convites. Então tá. Olha, eu quero convidar todos para o dia 3 de janeiro, às 15 horas. Cai uma quinta-feira, é a minha posse como presidente da Câmara de Vereadores da capital do Rio Grande do Sul, Loureiro da Silva 255. Serão todos muito bem-vindos. Olha aí, ó. Eu, inclusive, libero. Podem sair, desligar a TV, parar de ver. Não, vão vendo no Facebook. Se não estiver dirigindo, vai vendo no Facebook o final do Virou Moda, direto para a Câmara de Vereadores. Seria legal tu fazer a cobertura lá. Olha aí, eu vou ter que falar com o chefe, né? Bom, gente, até amanhã estaremos de novo ao vivo. Agora vocês ficam com a Elione Prestes na Arquitetura e Design. Beijo. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.